noite, queridos, graça e paz. Amém. Quero saudar todos vocês, todos que nos visitam, todos que são familiares daqueles que hoje estarão sendo recebidos, daqueles que estarão sendo batizados. Eu quero estender meu abraço a todos vocês, que o Senhor nos conduza aqui essa noite, nos exorte e nos fale através da sua palavra, e que agora dele seja de fato aquilo que nós, perante o qual nós nos curvamos aqui. Somente o Senhor é que deve ser adorado e exaltado aqui nesse lugar. Nós começamos no domingo passado a falar sobre discipulado e pretendemos hoje terminar o raciocínio que nós iniciamos aqui no texto de Mateus, capítulo 28, e nós pensamos então nos três aspectos do ministério de Jesus que ficam evidenciados nesse texto, no quanto ele chama a sua igreja a também viver aquilo que ele está ordenando a igreja então para caminhar e viver. Então, eu quero de forma breve lembrar para você daquilo que falamos no domingo passado, iniciamos o raciocínio aqui, para que então a gente possa dar continuidade e fecharmos o texto como nós prometemos aqui. Então, se você observar o texto de Mateus 28, a partir do versículo 18 ao versículo 20, a parte que está mais clara é a parte que nós meditamos no domingo passado. E o texto da palavra do Senhor diz assim: eu vou lê-lo e logo após a leitura eu quero orar mais uma vez com você. Peço sua atenção, todo o seu cuidado, para que a gente possa, nesse breve tempo aqui, ouvir tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer essa noite aqui, ainda essa tarde, na verdade. A palavra de Deus diz assim: então Jesus, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode curvar sua cabeça mais uma vez, fechar os seus olhos. Quero orar mais uma vez com todos. Senhor, nós te pedimos aqui a direção, a condução do Teu Espírito e rogamos que o Senhor abra o nosso coração para sermos exortados, para sermos preenchidos pela Tua Palavra e animados aqui pelo Teu Espírito a vivermos e a caminharmos diante do Senhor em obediência, reverentes à Tua Palavra, no meio da Tua igreja, que é o Teu corpo aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, na semana passada nós tratamos um pouco aqui sobre discipulado, numa perspectiva de que o discipulado é um caminho que você começa a trilhar e trilha durante toda a sua vida, não apenas como um caminho em que você faz quando você quer entrar para uma determinada comunidade cristã, não apenas um caminho que se faz quando você é jovem na fé e que você precisa aprender algumas questões mais elementares do cristianismo, mas nós tentamos resgatar aqui, a partir da palavra de Deus, da exposição dela, o discipulado como um caminho de resgate da imagem de Deus no próprio ser humano. E nós vimos como que a sociedade, como que o ser humano perdeu a sua identidade, perdeu o sentido, perdeu toda a direção de caminho para a sua vida. E nós vimos algumas vertentes de como que a sociedade tem encarado e tentado definir o próprio ser humano. Por isso,
o discipulado tem um aspecto que, antes de tudo, é o aspecto profético. Por isso, Jesus manda com que os seus discípulos possam, por toda a terra, fazer discípulos. Então, observe, o que nós concluímos aqui na semana passada é que o primeiro passo de qualquer discipulado é exatamente o movimento profético, o movimento em que você anuncia a palavra de Deus, e essa palavra de Deus, que é o Evangelho, no meio da cultura onde nós estamos inseridos, o Evangelho, a palavra de Deus, ela expõe todo pensamento equivocado que a humanidade tem galgado e tentado construir todo o seu caminho. O Evangelho não apenas expõe, mas também julga, ele também coloca todos os erros que a humanidade tem tentado definir a si mesmo, o ser humano, tentado definir Deus, tentado definir todas as suas relações, tentado definir toda a sua vida, seja ela religiosa ou não. O Evangelho expõe todo tipo de pensamento equivocado e define, de fato, tudo aquilo que é erro diante de Deus. E então, é no movimento do discipulado, enquanto nós estamos inseridos nessa cultura, que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Por isso, primeiro, o movimento profético precisa acontecer de anúncio, daquele anúncio do Evangelho, da genuína palavra de Deus, que expõe todo o materialismo que nós temos vivido, mas expõe também toda uma espiritualidade que muitas vezes é equivocada e que se afasta de Deus, da mesma forma que todo o materialismo que nós temos vivido como sociedade. Hoje nós queremos pensar então no discipulado para discípulos, porque nós pensamos aqui na semana passada que se Jesus nos envia a toda a terra, a todas as etnias, a todos os tipos de grupos sociais, para que a gente faça discípulos, o discipulado é para todos nesse primeiro movimento profético, nesse primeiro movimento em que a palavra de Deus é anunciada e que nós precisamos entender que só há transformação de vida, só há cura, só há resgate de uma alma que está morrendo, que está perdida, que está doente, se há um movimento de anúncio do Evangelho. Mas hoje nós queremos pensar no discipulado para discípulos. Agora, nesse segundo aspecto, o discipulado não é para todos. Quando nós tratamos aqui do ministério profético de Jesus Cristo, que a igreja também precisa desempenhar no mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura, no segundo aspecto do discipulado, ele é apenas para aqueles que, ouvindo o Evangelho, confrontados pelo Evangelho, sendo feridos pelo Evangelho, podem então estabelecer um caminho agora de resgate, de reconstrução da própria imagem do Filho de Deus na sua própria vida. Por isso, o discipulado não é um caminho, não é um processo para recém-convertidos, não é um processo para pessoas que estão tentando entrar e fazer parte de uma comunidade, mas discipulado é nada mais, nada menos do que o caminho de vida que Jesus Cristo inseriu cada um dos seus discípulos. Pensando então no discipulado para discípulos, nós vamos tratar aqui do sacerdócio e do reinado de Jesus, porque ele também coloca isso sobre a igreja, para que a igreja desempenhe isso na face da terra. E aqui eu quero destacar com você, então, aquilo que Jesus traz no texto, dizendo que esse discipulado que nós devemos fazer em todas as nações, ele é um discipulado que acontece por meio do batismo. Então ele destaca dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós tratamos sobre batismo em todo o Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, a ideia da palavra é inserir no corpo ou receber na comunhão. Então observe que o que muitas vezes nós tratamos como o ato de
do uso da água ser exatamente o próprio batismo, a palavra de Deus aprofunda um pouco mais. Eu queria citar aqui alguns textos de Romanos, Gálatas e Colossenses. Romanos capítulo 6, versículo 3, observe o que o apóstolo Paulo fala sobre o batismo. Ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo. Então observe que a ideia que Paulo está nos trazendo aqui é que em Cristo Jesus nós somos inseridos. Então, a ideia de batismo é exatamente a ideia de inserção em algo ou em algum lugar. Mas no Novo Testamento, a ideia do batismo é tratada como inserção no próprio Cristo, no próprio corpo de Cristo. E então ele diz que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, ou seja, inseridos em Cristo Jesus em sua morte. Gálatas, o próprio apóstolo Paulo também fala: pois em Cristo foram batizados, de Cristo, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então observe que aquilo que a palavra de Deus trata como batismo e o que Jesus está orientando os seus discípulos a fazerem no mundo é que pela proclamação do Evangelho nós possamos, com a nossa vida, proclamação, com o nosso próprio martírio, poder conduzir pessoas a serem também inseridas no corpo de Cristo pela própria morte de Cristo, pela própria fé na morte de Cristo. E em Colossenses capítulo 2, a palavra de Deus diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Então observe, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a amplitude do conceito de batismo, muitas vezes, ela é rechaçada, subjugada por nós, porque nós não compreendemos que batismo, a partir do Novo Testamento, a partir das Sagradas Escrituras, não é apenas aquela cerimônia em que nós usamos a água, mas que a cerimônia é apenas um reflexo, ela traz um sinal visível daquilo que já aconteceu interiormente. E a palavra de Deus nos deixa claro em Coríntios, quando Paulo fala da travessia do povo no Egito, atravessando o Mar Vermelho, e ele, falando de batismo, diz: todo o povo, seja homem, mulher, menino, velho, bebê, seja qualquer um de qualquer idade, todo o povo estava sendo batizado na aliança do Senhor quando eles passaram pelo mar, em que o Senhor estava ali então selando essa aliança com o seu próprio povo. Então observe que quando nós tratamos então aqui de discipulado para discípulos, nós estamos tratando de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho, que não é uma mensagem aveludada, mas sim é uma mensagem e uma palavra que provoca no coração, que está completamente envolto em seus próprios ídolos seculares, ídolos religiosos, ídolos do próprio pecado que habita em nosso coração. O Evangelho não é uma palavra que chega de forma sorrateira, que chega de forma delicada, mas o Evangelho de fato solavanca a nossa vida, ele impacta a nossa vida, e só para esses que têm os olhos abertos para essa verdade que é expressa no Evangelho, é que então o caminho do sacerdócio de Cristo começa a se desenvolver na sua vida. Eu queria fazer aqui um parênteses, uma digressão com você, pensando que Cristo se torna então um mediador igual às duas partes que são opostas. Observe, quando nós temos um conflito, humanamente falando, quando eu e você temos lados
lados opostos que estão em conflitos, quando escolhemos um mediador, nós escolhemos um mediador que não tenha envolvimento com nenhuma das partes. Então, para a nossa cultura, talvez a figura do juiz do futebol seja a melhor que você possa imaginar aqui. Imagine que se o Brasil jogar contra a Argentina, você jamais iria esperar que colocassem um juiz argentino. Você jamais iria aceitar que o juiz fosse argentino para apitar esse jogo, para intermediar esse jogo. Mas certamente o argentino não iria gostar que nós colocássemos juiz brasileiro para intermediar esse jogo, para apitar essa partida. Mas observe que essa é a metodologia humana, esse é o raciocínio humano. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Nós estávamos em lados opostos e assim está em lado oposto a Deus todo aquele que não abre o seu coração para a palavra do Evangelho, para a salvação e para o arrependimento que há somente em Cristo Jesus. Estávamos em lados opostos. E qual o pensamento de Deus? Qual é a ideia de Deus? Ele envia Jesus, que a palavra de Deus diz que é Deus. É o próprio Deus. Mas esse mesmo Deus se torna também homem, igual a mim e a você. O mediador entre o homem e Deus não é somente homem, mas também não é somente Deus. O mediador entre Deus e os homens é tanto Deus como homem também. E por isso, essa união e intermediação que ele faz entre nós e Deus é uma mediação perfeita. Mas observe que a palavra de Deus é aquela que pode cortar o nosso coração, para que então nós possamos receber o mediador que exerce o seu papel de nos unir e de nos conectar novamente a Deus. Mas o que é que eu quero pensar então com você aqui? Exatamente nesse aspecto do ministério sacerdotal, nesse caminho do discipulado que eu e você somos inseridos quando agora temos um mediador, Jesus Cristo, sobre nossa vida. Cristo, o sacerdote perfeito, sendo Deus, se faz igual ao homem. Morre, ressuscita e nos insere em seu próprio corpo para que o Pai seja glorificado. Para a glória de Deus Pai. Nisso está o ministério sacerdotal de Jesus, sendo exercido na nossa vida. O cuidado, o zelo, o aperfeiçoamento, agora aquilo que nós começamos a ter numa caminhada com Jesus, quando antes éramos inimigos dele, agora estamos caminhando com ele por causa do seu próprio sacrifício. Isso é que a palavra de Deus chama de discipulado. Isso é o batismo de Cristo. Isso é o nascedouro do discipulado. Quando eu e você somos inseridos no corpo de Jesus pela palavra de Deus pregada, ouvida e crida em nosso coração, o arrependimento então que nos curva diante de Cristo, é aí que nasce o discipulado realmente para aqueles que são discípulos de Jesus. O nascedouro do discipulado é exatamente quando eu e você nos curvamos aos pés dele, ao senhorio dele, ao sacerdócio dele. Quando nós aceitamos que é por meio dele e somente por ele, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós produzimos, não por aquilo que nós podemos desenvolver na nossa espiritualidade, mas somente pelo sacerdócio contínuo de Jesus é que eu e você podemos ter acesso, comunhão, amizade e plenitude na presença de Deus. Kevin DeYoung, no livro Qual é a Missão da Igreja, um livro que nós estudamos aqui há uns meses atrás, ele diz que, visto que o inferno é real, jamais podemos pensar que aliviar os sofrimentos terrenos é a coisa mais amável que podemos fazer. Jamais. Visto que o inferno é real, evangelização e discipulado não são apenas boas opções ou ministérios louváveis. Evangelização e discipulado são literalmente
somente uma questão de vida e morte. E muitas vezes nós fomos alcançados pela evangelização, mas nós colocamos o discipulado como algo dispensável para a nossa vida. Nós vamos caminhando, vivendo a caminhada cristã, a caminhada na igreja, e cada vez mais a ideia de discipulado vem se tornando nessa sociedade secularizada, mas não apenas na sociedade, também na igreja, porque muitas vezes se deixa levar pelas antropologias seculares, pelas sociologias, pelas filosofias, se deixa também imaginar que a caminhada com Cristo, a caminhada que realmente está indo em direção à formação da imagem de Cristo em nós mesmos, nós nos deixamos levar e crer que viver com Cristo é uma vida igual à vida que nós temos lá fora. Cada um dá conta da sua própria vida. Ninguém tem o direito de se meter na nossa vida. Ninguém pode decidir as coisas por nós. E assim nós vamos sendo conduzidos na igreja do Senhor, acreditando que estamos vivendo o caminho de Cristo. Mas o caminho de Cristo não é outro, senão o discipulado. Porque o discipulado não é coisa para recém-convertido. Discipulado é o caminho de resgate da imagem de Deus no homem. E que nós só teremos essa plenitude da imagem formada em nós quando chegarmos então diante dele na glória do Senhor. Cristo, o sacerdote perfeito, então ordena aos seus discípulos que façam a mesma coisa. Observe, ele sendo esse mediador que agora exerce o ministério sacerdotal sobre o seu povo, fazendo a mediação do seu povo com Deus continuamente. Ele não só desenvolve esse papel de forma plena, como ele também chama os seus discípulos a fazerem o mesmo. E isso é o papel principal da igreja no mundo. Isso é a missão da igreja. Discipulado. Líderes da igreja, presbíteros, oficiais, nós não temos a missão de ganhar a cidade inteira. Nós somos sacerdotes que somos chamados a cuidar, a zelar, a edificar o corpo de Cristo na face da terra. Mas também o texto de Mateus nos diz que não é apenas batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele diz também ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aqui a ideia seria a verdade revelada e prática de vida. Observe, a nossa tendência é que com 5, 10 anos de caminhada cristã, nós não nos identificamos mais como discípulos de Jesus. Porque há um certo equívoco, uma certa doença que toma conta das igrejas, principalmente históricas, que faz com que nós, depois de um determinado tempo, julguemos que já atingimos um patamar elevado e perfeito na nossa caminhada cristã. Por isso, líderes já não têm mais a mesma autoridade para conosco, pastores já não têm mais a mesma autoridade que nós enxergávamos quando nós tínhamos apenas 1 ano, 2 anos de convertido. Nós começamos a acreditar que é possível questionar muito mais as coisas e não apenas questionar, nos revoltarmos quanto a elas, porque simplesmente esse é o mesmo movimento secular que acontece em toda a sociedade. Observe que todos os protestos que existem hoje não são protestos que caminham respeitando a autoridade, mas são protestos que tornam aquele que é autoridade alguém desprezível, vergonhoso, alguém que nós não devemos nos submeter, porque simplesmente a imagem é desconstruída. E a autoridade pela autoridade não se respeita mais. Esse é o movimento secular, o pensamento secular. Mas esse também é muitas vezes o pensamento daqueles que não se enxergam mais como discípulos. Romanos capítulo 6 ainda, eu quero voltar ali com você, versículo 11.
Observe que o apóstolo Paulo diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Só é possível ensinar a obedecer tudo que Jesus ordenou, porque quando fomos inseridos em Cristo, quando fomos batizados em Cristo Jesus, nós morremos para o pecado, mas vivemos agora para Deus. Sem que o Evangelho nos alcance, sem que o Evangelho nos transforme o coração e nos traga vida pela soberana graça de Deus, acima de todas as nossas escolhas e possibilidades de escolhê-lo, é que nós podemos então ser formados à imagem de Cristo Jesus, pelo ensino, e não apenas o ensino do conceito, da verdade revelada, mas o ensino da prática na vida, uma prática de vida de toda a verdade que nos foi revelada. O certo, querido, é que todos nós aqui ainda estamos muito distantes de sermos perfeitamente expressão dessa imagem de Cristo em nosso próprio corpo, em nossa própria vida. Efésios capítulo 3, a palavra de Deus diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Observe, querido, que todo esse movimento do discipulado, todo esse movimento de anúncio, mas também o movimento do cuidado, do sacerdócio, que vai transformando, que vai lidando com a pessoa, até a imagem de Cristo ser formada em cada um de nós. Esse é um movimento que se faz pela determinação divina, somente pela igreja. É somente no corpo de Cristo, no qual nós somos batizados, inseridos no corpo de Cristo, que eu e você podemos ter o caminho para a plenitude, para a perfeição, o caminho em que eu e você podemos realmente conhecer a Deus e ter comunhão plena com Ele. Porque também vivemos em uma sociedade em que talvez a espiritualidade, a busca por nos parecermos e sermos um pouco mais fiel a Deus, começa a se construir uma ideia de que lá fora, longe do corpo, a partir do corpo, sem uma relação realmente profunda no corpo de Cristo, eu e você podemos ter a nossa vida com Deus. Ah, não, igreja não é muito bem aquilo que serve para mim, porque a igreja dá muito problema. Eu tenho minha vida com Deus. Eu assisto culto na TV, eu oro, eu leio minha Bíblia, e pronto. Então a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E há uma finalidade nisso, há um objetivo para isso, há um porquê. Observe, com o fim, com a intenção, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, que eu e você fomos batizados nele, ok? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Por que o Senhor levantou apóstolos, pastores mestres, evangelistas? Por que o Senhor colocou aqueles com o dom do ensino sobre a sua igreja? Para que cada um dos santos possam ser aperfeiçoados no próprio corpo de Cristo, e então o corpo de Cristo cresça. E muitas vezes no nosso próprio linguajar, o que nós desejamos hoje é a expansão do reino. Já ouviu isso? Não, eu quero trabalhar para o reino. Eu quero fazer com que o reino cresça. Mas não há nas Escrituras Sagradas, não há no Novo Testamento um chamado para que eu e você trabalhemos para a expansão do reino. Porque quem é que cuida desse reino?
Quem faz esse reino se expandir na face da terra? É o próprio Senhor, é o poder do Espírito de Deus, que domina sobre todas as coisas. Não é o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. O nosso esforço, o nosso trabalho é discipulado, é formação de pessoas. Aleluia. Tem um berçário lá atrás, irmão, lá dentro você escuta. Todo mundo. Volte então aqui. Desde a ascensão, o lugar que Cristo ocupa no mundo passou a ser ocupado por seus discípulos, seu corpo, a igreja. Você percebe as dimensões e as implicações disso? Muitas vezes nós estamos fazendo com que o foco, o centro das nossas atividades, inclusive como igreja, sejam todas as outras atividades que não são a prioridade, a tarefa principal que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Então nós queremos cuidar do mundo, nós queremos fazer justiça social, nós queremos cuidar das pessoas, nós queremos fazer coisas que transformem a sociedade, nós queremos mais participação na política, nas faculdades, em todos os setores da sociedade. Não faça das coisas boas aquilo que é a missão da igreja. Porque a missão, o foco, o alvo que Jesus deu aos seus discípulos é fazer discípulos. As outras coisas são boas. Você pode fazê-las. Mas você não pode fazer nenhuma dessas, esquecendo-se daquela que é essencial. Fazer discípulos. O ministério do governo, reinado de Cristo, é exercido por seus discípulos enviados a fazer discípulo. Kostenberg, que é um pastor batista, alguns livros escritos fenomenais sobre casamento, sobre algumas heresias, inclusive com o uso da ortodoxia. Ele diz que a igreja deve estar focalizada no entendimento de sua missão. Suas atividades devem ser motivadas pelo que ajuda os outros a crer que Jesus, o Filho de Deus, é o Messias. Tudo que está fora disso não é o foco da igreja. Nós não fomos chamados para resolver todos os problemas do mundo. Fomos chamados para sermos usados por Deus para resolver o que é principal, o pecado. Essa é a nossa tarefa. Então eu quero pensar em algumas aplicações práticas, porque nós temos o tempo corrido e diversos momentos aqui que precisamos realizar no nosso culto. Eu citei aqui o livro Qual a Missão da Igreja, e eu indico mais uma vez, não passe dessa vida para outra, sem lê-lo. Talvez eu possa dar a ênfase necessária dizendo dessa forma. Então, se você já está mais para lá que para cá, corra. Eu quero fazer uso do raciocínio que o Kevin DeYoung usa, dizendo aqui que a missão da igreja é ser e fazer discípulos. Essa é a missão da sua vida. Essa é a missão de cada um de nós. Sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para Jesus. Se isso não é o que acontece hoje na sua vida, querido, eu chamo você ao retorno. Eu chamo você a voltar ao primeiro amor. Porque o puro trabalho para Jesus não é realmente a vontade de Deus para a sua vida. Há uma caminhada íntima com Ele que eu e você precisamos trilhar, para que então tenhamos o poder de Jesus para também fazermos discípulos para a glória dele. Em segundo lugar,
Em última análise, a grande comissão tem de ser a missão da igreja por duas razões muito óbvias, muito básicas. Há algo pior do que a morte e há algo melhor do que a prosperidade dos homens. A grande comissão, ser e fazer discípulos de todas as nações, é a nossa missão, porque, querido, a morte não é o fim. Existe algo muito pior do que a morte, que é a morte e a condenação eterna. E muitas vezes nós estamos querendo tratar o cuidado do corpo, a boa vida que nós podemos dar às pessoas, como se isso fosse a coisa melhor que nós pudéssemos dar a elas, quando na verdade nós precisamos livrar pessoas do inferno. Nós não podemos olhar para os hinos antigos que falavam sobre avançar e anunciar o Evangelho para tirar pessoas do inferno, como se isso fosse coisa do passado. Como se nós fôssemos uma sociedade mais elevada, uma igreja mais elevada, e agora o nosso papel no mundo é muito mais participativo. Nós fazemos diferença e nós criamos palavras para a igreja, para tentar fazer com que ela se movimente, que ela seja missional, e nós nos equivocamos, porque nós precisamos fazer discípulos. Então nós dizemos, nós precisamos ser mais relevantes para a sociedade. E quantos de nós, queridos, temos sido relevantes, mas pouco relevantes na eternidade da vida das pessoas, trazendo conforto para elas, mas o anúncio profético, o sacerdócio e o reinado da igreja se movimentando no mundo pela autoridade de Jesus, nós temos nos esquecido. Em terceiro lugar, visto que o inferno é real, temos de ajudar uns aos outros a morrer bem. Temos que ajudar uns aos outros a morrer bem, mais do que nos esforçarmos para ajudar nosso próximo a viver confortavelmente. Isso é discipulado. Discipulado não é terapia. Discipulado não é colocar as pessoas no divã e ficar ouvindo os conflitos internos dela. Discipulado é pelo Evangelho, palavra de Deus, expor, como a própria palavra diz, a ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, de cada um, para que através da palavra de Deus nós sejamos transformados conforme a imagem do próprio Filho de Deus. O alvo de missões, diz o John Piper, é a alegria dos povos na grandeza de Deus. E se isso é o nosso alvo, nossa paixão, nosso gozo, então, discipulado tem de ser a nossa tarefa. A grande comissão tem de ser a nossa missão. E em quinto lugar, se quisermos que as pessoas conheçam o céu, faremos o que pudermos para que elas conheçam a Deus. Porque muitas vezes estamos querendo o céu na terra e esquecendo-se que nós devemos buscar a Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em Sua presença para todo sempre. Em sexto lugar e último, não somos chamados a levar um planeta caído à sua glória de criação. Devemos, porém, chamar pessoas caídas a voltarem ao seu Criador e serem transformados segundo a sua imagem. Meu querido e minha querida, estamos diante da mesa do Senhor. Eu quero chamar você, mais uma vez, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a pensar se você tem caminhado como discípulo de Jesus ou se hoje talvez